Alguns chegaram aqui e viram que estava tocando uma música ali. O nome da música é Emaús, né? E essa música me fez pensar muito sobre essa passagem, né? Como é essa passagem do caminho de Emaús ali dos discípulos, lá em Lucas 24, como essa passagem ela é rica, como ela é emocionante, né? Como a coisa vai se desenrolando ali, porque a canção ela tem esse poder, né, de nos levar a um sentimento, a uma emoção. E acho que essa canção ela conseguiu transmitir muito bem aquilo que aconteceu ali, né? E eu fiquei pensando nisso por muitos dias, né? Eu ouvi muito essa música. Talvez a minha esposa que está aqui possa ter percebido isso, que eu botava para ouvir várias vezes. E muitas vezes eu às vezes me escondia assim para não chorar na frente dela. Talvez ela nem tenha percebido isso. Não, é algo que me emociona, né? Que ver aquele caminho ali é tudo que aconteceu. Mas vamos ler lá a partir do versículo 13 para que a gente possa relembrar. Creio que todos aqui já leram essa passagem, mas a palavra é viva e se renova a cada dia, né? Naquele mesmo dia, dois deles, dos discípulos, né, estavam indo para um povoado chamado Emaús, e a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, e diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui, né? Então, esses dois discípulos estavam ali caminhando, se lamentando por tudo que tinha acontecido, né? Como podia Jesus tão poderoso em obras, né? Feito tantos milagres, uma palavra tão poderosa, ter sido crucificado como um ladrão, né? Ter sido morto da maneira que foi, e aí o próprio Cristo se apresenta a eles. E a gente consegue extrair alguns pontos, como esses discípulos estavam antes de entender a obra que Cristo cumpriu e depois de entender a obra que Cristo cumpriu na terra, né? Ali no versículo 13, 15, a gente vê que
estavam cegos apesar da proximidade com Jesus, né? Jesus se aproximou deles, eles foram impedidos de reconhecer. Jesus está perto de nós, o tempo todo. Está disponível para nós o tempo todo. Mas, por muito se lamentar, às vezes, com a vida, com os cuidados da vida, a gente não enxerga Jesus. A gente não enxerga ele próximo da gente, cuidando da gente. Segundo ponto, eles estavam saindo do lugar de onde tudo ocorreu. Estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús, 11 quilômetros. Né? Tipo assim, agora que tudo já se findou, não tem mais para onde ir, o que tinha que acontecer já aconteceu, eu vou buscar outra direção. Né? Quantas pessoas talvez não se frustraram com Deus, esperando de Deus coisas que Deus não devia? Quantas vezes a gente não se frustrou com Deus, esperando de Deus coisas que Deus não devia a gente? Porque Deus não deve nada a gente. O que Ele podia nos dar, Ele deu, foi o Filho dele na cruz. E eles estavam tomando outra direção. Saindo do centro ali de onde tudo aconteceu, mesmo já ouvindo algumas coisas ali, alguns testemunhos das mulheres, né, de alguns discípulos que já tinham visto Jesus, eles estavam saindo daquele caminho, daquela direção, e estavam indo para Emaús. O terceiro ponto, eles estavam tristes. Eles não tinham compreendido ainda a grandeza do que Cristo tinha feito. Né? O quarto ponto, eles estavam perturbados pelo drama, pelo dilema da cruz. Como pode um homem tão bom, tão poderoso em obra, em palavra, ter morrido daquele jeito? Né? Eles estavam cheios de esperanças frustradas. Né? Eles esperavam que Cristo era aquele que ia redimir Israel, talvez colocar Israel no topo do mundo e vai fazer acontecer. E quando, na verdade, Cristo veio para nos religar ao Pai. Né? Eles estavam com os olhos fechados, mesmo com tantos testemunhos. E Cristo começa ali a falar com eles. Cristo não deveria sofrer. O próprio Cristo falando de si mesmo. Cristo não deveria sofrer. Não foi assim que os profetas falaram? Eles tinham testemunhos. Eles tinham as promessas de que Cristo viria e sofreria. Ele tinha os anjos que se revelaram às mulheres. E eles não estavam conseguindo compreender. Mas ainda assim Cristo está ali falando com eles. Mas num dado momento ali, que acho que é a parte mais bonita, é que quando Cristo faz que vai sair de perto deles, eles falam, não, fica aqui com a gente. Né? O versículo ali que fala que Cristo faz com que ia mais adiante, tipo assim, vou deixar vocês aqui, o que eu tinha para falar eu já falei. Mas é como se Cristo estivesse revelando para eles a primeira vez, é como se estivesse tido aquele encontro que muitas pessoas tiveram com Cristo, a primeira vez, aquele encontro redentor que a pessoa simplesmente corre para Cristo, como Zaqueu correu para Cristo, como, né, Pedro, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, como tantos outros que Cristo só deu aquela palavra e eles se renderam, como aquelas mulheres que se rendeu a Cristo, que limpou os pés dele com perfume caro. Sabe, a palavra de Cristo, ela é isso, ela gera esse sentimento no nosso coração de atrair o nosso coração para Ele. Né? E quando eu via essa música, eu via realmente isso, como, ainda que aqueles discípulos estivessem com os olhos impedidos de enxergar e ver quem era que estava falando com eles ali, era como se Cristo estivesse ali de novo, plantando tudo, mostrando para ele tudo que ele já tinha feito, tudo que havia escrito nas Escrituras, e eles foram sendo constrangidos, foram sendo transformados mais uma vez ali naquele caminho. E a gente consegue ver esses discípulos, após entender e perceber o que havia ocorrido ali, quem era que está falando com eles. Né? Que assim que eles começam a sentir essa diferença, né, os olhos deles são abertos pela exposição das Escrituras, né, eles pedem a Cristo para ficar, e eles começam a falar, o nosso coração não queimava quando ele falava, nosso coração não queimava, e eu pergunto para a gente aqui hoje, nosso coração queima quando a gente ouve as palavras de Cristo? Nosso coração arde por ele? Nosso coração se inclina, o nosso coração clama por ele, como aqueles discípulos aí começaram a queimar?
E os olhos abertos, os corações abertos, depois ali, os olhos abertos, eles correm, eles começam a voltar para o caminho. Eles estavam em direção a Emaús, e quando eles veem, eles reconhecem Jesus ali pelo partir do pão, depois de tudo que ele falou ali, fala, e sente o coração arder, eles, opa, volta da onde tudo tinha começado ali. Eles, talvez era noite, a distância também talvez era grande. Isso não impediu deles se voltarem para onde eles tinham parado, onde eles tinham abandonado as promessas, talvez por conta da dúvida, por conta das frustrações, por conta daquilo que eles criaram para si mesmos, achando que Cristo faria por eles. E quando o nosso coração arde por Jesus, entendendo o sacrifício, a obra dele, a gente sente uma urgência de falar isso para todo mundo. A gente sente uma necessidade de falar para as pessoas que existe um Deus no céu, um Pai que encarnou, que mandou o seu Filho, que mostrou que no mundo você vai sofrer, mas ele venceu o mundo. E o que ele prometeu para nós não é só uma vida boa aqui na Terra, mas é uma vida de eternidade. Se a gente não entende a obra redentora de Cristo, a gente vive a vida acreditando que a morte é maior do que a vida, acreditando que a gente vive aqui é isso mesmo. E eu costumava dizer que se não existe a eternidade, por que a gente vive? Se a gente sofre tanto, se a gente passa por tantas dificuldades, se a gente luta contra o mundo e contra si mesmo o tempo todo, para que a gente vive? Se não for essa esperança da obra redentora de Cristo. Se a gente for pegar aqui, cada um aqui tem uma história de vida com Jesus. E muitos olham para isso e ainda não conseguem crer, não conseguem, porque ainda não entenderam o que essa obra redentora fez. É incrível como a gente pode falar assim, milagre, não, eu olho mais para a regeneração que Cristo causa no homem. Porque milagre talvez a gente possa ver em lugares onde Cristo não está. Mas a regeneração do homem, pegar vidas e transformar por completo, transformar caráter, que os psicólogos, talvez os estudiosos vão dizer que o caráter de um ser humano é formado até tantos anos de idade, e dali formou, está formado, e não importa o que vai acontecer. Mas Cristo muda caráter. Cristo muda completamente a vida de um homem que talvez vivia da pior maneira possível. E ele vai lá, mostra no seu amor, na sua compaixão e transforma a vida do homem. E eu tenho certeza que se a gente for falar aqui, a gente tem testemunhos disso. E se para alguém que vai ouvir aqui essa palavra aqui, talvez não entendeu isso ainda, existe um mal dentro de nós. E só o sangue de Cristo pode retirar, pode nos purificar desse mal que existe dentro de nós. E só através de Cristo nós podemos ter a vida eterna com Ele. Só através de Cristo nós podemos ter esperança verdadeira em meio a um mundo tão mau, em meio a um mundo tão cruel. Então, como diz lá em Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas eu afirmo para os irmãos, eu sei que aqui só tem pessoas que já creem nisso, mas para alguém que vai ouvir isso, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, isso não é uma historinha. E ele transformou a minha vida e transformou a vida de muitas outras pessoas. E transforma cada dia mais. E quando eu leio ali que o coração daquele discípulo ardeu quando Cristo falava, é assim que eu desejo, eu peço a Deus, para que eu me sinta quando eu ouço a palavra dele, quando eu leio a palavra dele, quando eu esteja com os irmãos aqui, para que o meu coração sempre queime de amor por Cristo. Para que a gente possa viver a vida de uma maneira mais
feliz, mesmo na dificuldade, de uma maneira mais esperançosa mesmo, em meio a tantas coisas. E mais importante ainda, que a gente consiga proclamar isso àqueles que precisam ter o coração também queimando de amor por Cristo. Amém, meus irmãos? Então, essa é a reflexão que eu tenho pensado. E os irmãos fiquem à vontade para compartilhar.